ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintão. E hoje é dia de Canalhas BR, o 7º personagem nesta nossa série. Essa figura de hoje é pouco conhecida no geral, mas foi uma pessoa muito perigosa em seu tempo e deixou um legado nefasto na mentalidade social do Brasil. Trata-se de Renato Kell, um médico paulista considerado o pai da eugenia brasileira, a qual chamava de melhor religião da humanidade. Incansável, escreveu muito sobre raça, imigração, controle matrimonial, higiene mental e controle sexual, sempre em busca de uma perfeição nitidamente branca. Venha conhecer a trajetória desse elemento, como ele moldou e contaminou muitos debates no Brasil, junto com seu amigo de peito, o escritor Monteiro Lobato. Eita polêmica! Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Quer colocar um site WordPress no ar, mas com aquela cara moderna? Fale com o SiteGuys, que eles dão um jeito para você. E melhor, com preço bem baratinho. Vá em SiteGuy.dev e fale com eles. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Ambition Cabernet Sauvignon 2022. Um tinto argentino com aromas de frutas vermelhas e pretas, com notas de pimenta do reino, ideal para acompanhar carnes assadas. E ele está por R$ 42,90 lá no Drinco. É razoável esse preço, hein? Bem razoável. Bem bom. Então, bora brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. Vamos lá para o suco de chorume deste canalha BR. Renato Ferraz Kell nasceu em 22 de agosto de 1889 em Limeira, no interior de São Paulo. Ele viveu toda sua infância e parte da juventude na cidade, onde completou seus primeiros anos de educação escolar. Ele era filho de Joaquim Mainert Kell, farmacêutico e empresário do ramo, e Rita Cássia Ferraz Kell, e foi educado numa família de formação católica, cujos valores sociais definiram-se em grande medida pelo pertencimento à emergente classe média paulista daquele período. Seguindo a carreira do pai, graduou-se em farmácia pela antiga Faculdade de Farmácia de São Paulo em 1909. Apesar do prestígio profissional e social que a carreira farmacêutica ostentava no início do século XX, Kell decidiu mudar-se para a capital federal em 1910, com o objetivo de estudar medicina na tradicional Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Durante os 6 anos em que permaneceu na Faculdade de Medicina do Rio, Kell travou contato com as obras e ideias de cientistas como Lamarck, Darwin, Spencer, Broca, Lapouge, Agassiz, Deschambre, Galton e Weizmann. De maneira geral, esses autores foram influências importantes não apenas na trajetória de Renato Kell, como no próprio pensamento brasileiro daquele período. O estreito contato com as diferentes concepções extraídas desses autores teria despertado seu interesse pelo debate sobre raça, evolução, degeneração, hereditariedade e principalmente pelas ideias eugênicas. Dentre esses autores, o cientista britânico Francis Galton, o fundador da ciência eugênica, foi quem exerceu maior fascínio sobre as ideias do jovem aluno de medicina. Em homenagem a esse cientista, considerado por ele como um verdadeiro humanista, Renato Kell escreveu vários artigos, memórias, notas e comentários biográficos exaltando a vida pessoal e intelectual desse personagem. O primeiro trabalho de Renato Kell sobre eugenia veio a público em 1917, quando participou de uma conferência realizada na cidade de São Paulo intitulada Eugenia. Essa conferência foi criada por 2 norte-americanos e realizada na ACM, a Associação Cristã de Moços. IMCA. Como grande patrocinador estava a Bayer, empresa que Kell trabalhava. Sua preocupação nessa palestra consistiu em apresentar ao público as principais questões que envolviam, em sua concepção, o conhecimento eugênico. Além disso, procurou ressaltar a importância de se estudar a eugenia no momento em que as ideias nacionalistas encontravam-se em pleno desenvolvimento no Brasil, em que se despertavam as forças regeneradoras em defesa da nacionalidade. Nesse momento da vida, Kell defendia uma eugenia mais positiva, profilática, alinhada com os objetivos dos médicos sanitaristas.
O Kell, então, ele trabalhava na Bayer, ele não era um médico de... Ainda não, de formação não, depois que ele vai começar a exercer a medicina. Ele estava trabalhando como farmacêutico da Bayer. Ah, entendi, mesmo formado em medicina. Mesmo formado em medicina, exatamente. Entendi. Essa palestra foi publicada na íntegra pelo Jornal do Comércio e arrebatou um fervoroso fã, Monteiro Lobato, que ao lê-lo escreveu a Renato Kell dizendo sentir-se envergonhado por só agora travar conhecimento com um espírito tão brilhante como o teu, juntando para tão nobres ideais e servido na expressão do pensamento para um estilo verdadeiramente eugênico pela clareza, equilíbrio e rigor vernacular. Essa palestra, além de trazer um amigo, também fez com que Kell se interessasse em ser o grande divulgador da eugenia no Brasil. Eita, Monteiro Lobato, não tem como te defender, não. Não, só piora, calma aí. Seu empenho e entusiasmo pessoal conseguiram mobilizar a classe médica local, que já familiarizada com as ideias científicas ligadas à saúde pública e tomada pelo otimismo nacionalista do pós-guerra, visualizava nas propostas eugênicas um símbolo de modernidade cultural e um importante aliado no processo de reforma social e de construção de uma nova nacionalidade. Em dezembro de 1917, com o objetivo de discutir o Código Matrimonial Civil Brasileiro, à luz da concepção eugênica, Renato Kell convocou, juntamente com Arnaldo Vieira de Carvalho, o diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo, e depois virou nome de avenida, um grupo de médicos da capital paulista para se reunirem no Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia. Ao final dessa reunião, devido às calorosas discussões e receptividades que as ideias eugênicas vinham recebendo entre esses intelectuais, o jovem eugenista acreditava ser possível a fundação de uma sociedade eugênica voltada para a discussão sobre higiene, hereditariedade e saúde racial. Era bem o momento, né, que isso estava acontecendo. Sim. Também no mundo, né? Era o Brasil entrando numa vibe mundial, né? Tava alinhado com o pensamento da época, né? A sessão inaugural da Sociedade Eugênica de São Paulo aconteceu no dia 15 de janeiro de 1918, na qual compareceram mais de uma centena de médicos, jornalistas, juristas, literatos e autoridades políticas, curiosos por ouvir o que essa nova ciência poderia oferecer como mecanismo para melhorar o vigor físico e intelectual do homem brasileiro. Monteiro Lobato, inclusive, não só esteve presente, como fazia parte da sociedade. Kell escreveu um artigo em defesa da sociedade que a eugenia é mais que ciência, é religião. Religião da saúde, do corpo e do espírito. A verdadeira religião da humanidade. Ou chama só racismo mesmo também. Também. Em sua concepção, a inserção definitiva da eugenia no campo científico brasileiro dependeria da adesão e legitimidade dada pelas principais autoridades intelectuais e políticas. Seu primeiro passo nesse sentido foi efetuar contatos e estimular propaganda eugênica também no Rio de Janeiro. Nomes como Miguel Couto e Belisário Pena embarcaram na ideia. Kell aproveitou também para se aproximar de médicos psiquiatras para cooptá-los. Essa estreita relação de eugenia com os pressupostos do pensamento psiquiátrico brasileiro acabaria se intensificando durante os anos 1920 e 1930, sobretudo após a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1923. Eu tenho um pouco de medo desse nome, Liga Brasileira de Higiene Mental. Isso vai dar naquelas coisas todas de Barbacena lá, né? Uhum. De maneira geral, os psiquiatras entendiam que a eugenia apresentava-se como uma ferramenta científica importante para combater as degenerações oriundas das perturbações mentais. Não é estranho, né? Porque no final das contas essas ideias também acabaram aqui com o nazismo na Alemanha matando todos os doentes psiquiátricos. Sim. Né? Vendo seu trabalho dar resultado, Kell ainda definiu sua visão sobre a eugenia como uma ciência biosocial, orientada tanto pelo conhecimento biomédico quanto pela sociologia, pedagogia, demografia e antropologia. Como um movimento social e científico, a ciência eugênica apresentava uma grande capacidade para criar conceitos que se popularizaram no início do século XX, como as concepções sobre higiene, genética, raça, controle matrimonial, imigração, nacionalismo e gênero, e pautou muitos debates no Brasil. Em meados dos anos 20, Kell resolveu ampliar seu escopo e começa a se relacionar com eugenistas por toda a América Latina, em especial na Argentina. Com tanto sucesso, Kell acabou sendo nomeado pelo presidente Epitácio Pessoa para atuar junto à comissão médica incumbida do Serviço de Profilaxia Rural do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. Eita! Um mês depois de sua entrada no Serviço de Profilaxia Rural, Kell foi designado por Belisário Pena para exercer as funções de chefe do posto de profilaxia na região da Baixada Fluminense. Ali, ele fez um amplo trabalho de coleta de dados antropométricos em mais de 2.000 pessoas, cujo relatório foi encaminhado às autoridades públicas com o objetivo de esclarecê-los sobre as condições de saúde dessa população. Conforme explicava nesse relatório, os dados colhidos demonstram claramente a fraqueza orgânica dessa gente, cuja indolência não tem outra explicação senão a anemia, a intoxicação e a miséria como consequência final. Da situação higiênica e sanitária desse povo, continuava ele,
Está perfeitamente informado o nosso governo que, em boa hora, vai iniciar a campanha intensa de saneamento, pois sanear corresponde a praticar a eugenia denominada preventiva, cujos fins são as defesas da raça contra todos os fatores de degeneração, sejam eles mórbidos, tuberculose, sífilis, impaludismo, verminoses, etc., sejam eles os venenos sociais. É por isso que a eugenia preventiva corresponde à medicina social. Quais são os venenos sociais? Cachaça, música e várias outras coisas. Logo depois, ele recebeu o convite de Eduardo Rabelo, então diretor da Inspetoria da Lepra e das Doenças Venéreas, para organizar um serviço de propaganda e educação higiênica do Departamento Nacional de Saúde Pública. Durante sua passagem pelo DNSP, Renato Kell foi responsável, sobretudo, pelos serviços de educação e propaganda higiênica e antivenérea. Parte do projeto eugênico idealizado por Renato Kell pôde ser colocado em prática através de suas funções que ele exerceu ali. Em tom de alarde, dizia que as doenças venéreas, sobretudo a sífilis, constituíam um grande perigo nacional, já que não prejudicariam apenas as pessoas contaminadas, mas as futuras gerações de brasileiros. Como sua ação era profundamente degeneradora, a sífilis teria o poder de destruir completamente uma família ou degenerar uma raça. Juntamente com a sífilis, Kell entendia que o alcoolismo era o segundo principal fator de degeneração do homem brasileiro. Assim, a sífilis realmente é uma coisa terrível, assim, em termos de degeneração de saúde física, né? E foi mesmo, assim. O problema é ligar isso à raça. Então, tem várias coisas, assim, desse começo eugênico, mas ele vai ter uma guinada mais pra frente, calma aí. Tá bom. Seus livros Como Escolher um Bom Marido, de 1923, e Como Escolher uma Boa Esposa, de 1924, tiveram uma grande circulação entre o público leitor, eram recheados de conselhos morais sobre a proteção eugênica matrimonial e o papel reprodutivo da mulher. Eita! Durante a primeira Conferência Nacional de Educação, realizada na cidade de Curitiba, em 1927, Kell chamava atenção para a importância da orientação sexual como meio de evitar consequências lamentáveis ao futuro moral e reprodutivo da sociedade. Isso é positivo, educação sexual sempre foi positiva. Para esse eugenista, em relação à educação sexual, tornava-se indispensável que os pais, médicos e mestres analisassem e disciplinassem todos os hábitos e pensamento das crianças, adolescentes e jovens, evitando os perigos resultantes das perversões sexuais e o descaso em relação à vida matrimonial e à descendência. Que coisa absurda. Ok, é que ele fala uma coisa boa e, tipo, já degenera, né? Já caga em cima. As campanhas eugênicas de orientação matrimonial desenvolvidas por Renato Kell dirigiram-se ainda à propaganda pela adoção do exame pré-nupcial, que consistia basicamente em ver se o casal era digno, puro, sem doenças ou vícios e que não legariam ao mundo seres inferiores. Exame pré-nupcial existe até há pouco tempo, assim, na verdade. As pessoas faziam mais para ver doença venérea mesmo, assim. Sim, mas a ideia dele era um pouco mais ampla. E a partir de 1928, Renato Kell se radicaliza. O desejo dele era que o Brasil se povoasse de gente sã, física e moralmente, a exemplo da Grécia Antiga, que no seu entender havia encontrado o equilíbrio do corpo e do espírito expresso na civilização ideal. Em meados dos anos 30, Kell viaja à Alemanha para conhecer o programa eugênico dos nazistas, o qual fez elogios públicos ao voltar ao Brasil. Eu amo que, as pessoas querem voltar à Grécia, que na verdade era um bando de velho homossexual, que tinha um monte de pedófilo e tinha um bando de escravo atendendo, né? É incrível, assim. Vamos lá, que civilização perfeita. E para delírio de Monteiro Lobato, Kell, que sempre foi contrário à miscigenação, aumenta sua crítica à imigração asiática e negra no país. Criticou em Sexo e Civilização a política imigracionista adotada no Brasil, ressaltando a importância de que fossem feitos incentivos a imigrações de grupos de países de raça nórdica, não aceitando imigrações vindas de países asiáticos. Vou ler aqui um de seus escritos. O Japão em pletora, a China em piores condições, a Índia. Imagine se esses países nos expelirem seus reubutários multicor e multiforme, e a quem defenda a imigração, para nos trazer tais elementos. Se fossem suecos, noruegueses, ingleses e alemães, ainda se conceberia. A lavoura precisa de braços, eis o grito que se ouve e o governo que a atende. Questão de raças? Isso fica para mais tarde, dizem nossos pseudo-estadistas. Meu Deus do céu, isso é absurdo de um grau. Mas assim, na verdade, teve política pública de embranquecer o Brasil. De limitação de aceitação de chineses, principalmente. Sim. Eu vou mandar mais uma aqui. É indiscutível o antagonismo e mesmo a repulsa sexual existente entre indivíduos de raças diversas. Só motivos acidentais ou aberrações mórbidas fazem se unir-se, via de regra, um homem branco com uma negra ou vice-versa. Eita, tamo fodido. E o produto desse cornúbio nasce estigmatizado não só pela sociedade, como, sobretudo, pela natureza.
Está hoje provado, não obstante a grita de alguns cientistas suspeitos, que o mestiço é um produto não consolidado, fraco, um elemento perturbador da evolução natural. Eita, vamos precisar avisar nosso filho agora. Deu ruim. Deu ruim. Você é um elemento fraco, perturbador da evolução natural, filho. Incentivar os casamentos e a procriação dos bem-dotados, considerada a elite branca, é um dos objetivos do eugenismo de Renato Kell dessa época, que via assim uma grande possibilidade de sanitizar o Brasil. Sobre essa ideia, Lobato, um pouco mais dramático e radical, escreveu para Kell: País que nasce torto não endireita nem a pau. A receita para consertar o Brasil é a única que me parece eficaz. Um terremoto de 15 dias para afofar a terra, e uma chuva de adubo humano de outros 15 dias para adubá-la. E começa tudo de novo. Perfeita, não? Eita, Monteiro Lobato como Thanos. Quando Kell defendeu que os brancos deveriam se reproduzir mais e com mais qualidade, sem mestiçagem, Lobato aproveitou para defender essa ideia e Renato Kell em carta para Arthur Neiva. País de mestiços onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan é país sempre perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo o jogo do galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Senhor. Monteirinho. Na vida pessoal, Kell se casou com Eunice Pena, filha de Belisário, e tiveram 2 filhos, Vitor Luiz e Sérgio Augusto. Vitor morreu aos 14 anos por septicemia por conta de furunculose mal curada. Ou seja, tipo, cadê a raça? Né? Cadê o poder da raça? O moleque morreu de furúnculo. E aí o Kell desenvolveu toque, com uma intensa mania de limpeza e arrumação. Depois da morte do filho em 1935, Kell também passou a defender abertamente a esterilização eugênica dos degenerados, tal como era feito na Alemanha nazista. Também tentava provar, via sua ciência degenerada, que os negros brasileiros eram inferiores e que era essencial o Brasil se tornar mais branco e grego para melhorar as condições gerais da nação. Peraí, ele precisa tentar entender uma coisa. O grego não é branco. Mas ele achava que para os nórdicos, grego não é branco não, gente. Para ele, a solução do Brasil era a predominância do branco. Afinal, o Brasil vem sofrendo, desde a colonização, as consequências da mestiçagem. Com sua pressão, conseguiu a aprovação de uma lei que proibia a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território da União, uma estratégia para que o tão almejado branqueamento do Brasil ocorresse no território. Mas a anunciada aurora ariana não raiou. Os imigrantes europeus continuaram chegando e se concentrando em áreas específicas, sem disseminar seus genes supostamente superiores pelos rincões do Brasil. E Kell se aproximou ainda mais de conservadores, gente como Plínio Correia de Oliveira, o fundador da TFP, e que já contamos a história aqui. Mas no mundo das ideias ele acabou derrotado pelo contra-ataque intelectual de outros pensadores brasileiros. Ele não foi páreo para obras como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que defendiam a miscigenação como patrimônio nacional. Quando os nazistas, os maiores eugenistas, perderam a guerra, a eugenia caiu em desgraça e rapidamente Kell abandonou sua ideia e abraçou Freud, se tornando um psicólogo. Como assim? Ele virou psicólogo? Virou psicólogo. Mas nem era psicólogo. Detalhes. Em 1945, ele passou a escrever na Gazeta, colaboração que durou mais de 20 anos, escrevendo mais de 1000 artigos quase diários, muitos deles de cunho eugênico, além de participação na imprensa médica argentina, peruana e espanhola, onde pontificavam outros expoentes adeptos da eugenia. Então, assim, eles foram eliminados do grande debate público alto, mas estava lá. Tava ali, né? Tava ali. Em 30 de novembro de 1967, recebeu da Academia Nacional de Medicina um pergaminho honorífico pela sua atividade médica e científica em prol da pátria e do acervo. E ainda em setembro de 68, o distintivo de membro emérito da mesma organização. Esse canalha morreu em 14 de agosto de 1978, aos 88 anos, na capital paulista. Deixou mais de 30 livros escritos, inúmeros textos para jornais e revistas, além de pequenos jornais que ele fundou para divulgar suas ideias, que ajudaram a moldar um jeito de pensar ainda muito forte no Brasil. E hoje ele é um nome venerado pela extrema-direita brasileira. Para fechar, devo dizer que minha pesquisa teve como base o livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, de Pietro Divan, e na tese de mestrado Em Nome da Raça, a propaganda eugênica e as ideias de Renato Kell nos anos 1910 e 1920, de Vanderlei Sebastião de Souza. E aí, Camila, conheceu Figura? O que você achou? Eu conheci um pouquinho, na verdade. Eu conhecia o nome do Kell e não confundir com a maravilhosa Maria Rita Kell, que eu não sei se é parente ou não. Ah, dos direitos humanos? É. Ela é neta. Ela é neta do... Ela é neta do Kell.
Eu conheço o irmão dela também, que é um ilustrador e capista maravilhoso, então que também não tem nenhuma relação com esse filho da puta. Mas, enfim. Nossa, ela é neta do Kel. Que coisa. Tô chocada agora. Enfim, então eu conhecia a figura, sabia que tinha esse movimento eugenista brasileiro, assim, sabia do nome dele, mas eu não sabia detalhes, assim, nunca me aprofundei muito, porque só você que gosta de navegar em chorume, mergulhar em chorume pra trazer a informação. Mas Monteirinho também brilhou nessa época aí. O Monteiro Lobato, assim, a gente sabia que ele era racista, agora de ser racista pra eugênico também. Ele era eugênico, ele foi eugenista é um pulinho também, né? Ele era membro da Sociedade Paulista ali. Assim, vou te dizer que a ideia de embranquecer o Brasil, que começou no final do século XIX, começo do século XX, assim, com mais força, na verdade, tipo, sempre teve aí, né? Sempre teve aí e continua, assim, né? Assim, sim. O cara passou ali dos anos 20 até mais ou menos meados dos anos 70 escrevendo quase diariamente sobre raça, como os negros eram inferiores e coisas do gênero. E assim, e ele teve uma importância bem grande, assim, naquela época ali dos anos 20 e 30, com o governo Vargas e com essa associação com o nazismo. Sim, disseminou numa elite brasileira esse pensamento, né? Que continua em vigor até hoje. E o ótimo que é essa elite brasileira que se acha branca, porque aí, tipo, quando vai encontrar com os branco eugenista mesmo, não é nem considerada branca, gente, nem ocidental. Sai daí. Tipo, sabe? Tipo, é tipo neonazi brasileiro, sabe? Latinazi. Latinazi, assim. Ou, tipo, é isso. Aí a gente quer ser grego. Grego, por um nórdico, por um alemão racista, é considerado, tipo, não é branco. Quase preto. Então, são os sul-europeus. É bizarro, assim, completamente bizarro. Nossa, se a gente devia se afundar sozinha mesmo. Se afunda, né? Se afunda. No final, sempre dá errado pra eles. Então é isso. Camila, se alguém aí quiser contar alguma história histórias de eugenismo brasileiro, coisas de Monteiro Lobato, que quiser compartilhar com a gente, quiser mandar, ou do Renato Kiel também, quiser mandar pra gente, como faz? Escreva para contato@muitopior.com.br, deixa um recado no nosso site, muitopior.com.br, você pode até gravar uma mensagem em áudio, cantando. Também você pode mandar mensagens pelo Facebook, Twitter ou X. Também deixa recadinho no Spotify, no YouTube e no Facebook. Não, você faltou o Instagram, você citou. E no Instagram também. Também todos os lugares. A gente tá em todas as redes sociais da internet. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta com recadinhos. Sim, Darina já está voltando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.